Queridos, uma das coisas que eu gosto muito na vida é cinema. Eu tenho ido muito pouco depois que cheguei aqui no Rio, porque a vida está um pouco atribulada, apesar de viver na beira da praia, não tem dado muito tempo para ir no cinema. Então, no tempo que eu ia no cinema mais, e eu já trabalhei com isso, eu gostava de uma linha de filmes de um diretor chamado Night Shyamalan. Ele é o cara que fez O Sexto Sentido, acho que esse filme aqui todo mundo conhece. Ele fez também um outro que não fez tanto sucesso, mas é bem querido, que é A Vila. Mas tem um filme que ele fez, que eu considero um dos principais filmes mais injustiçados na história do cinema. Se chama Sinais. Alguém já viu esse filme? Sinais. Pouquíssimas pessoas, está vendo? Isso só comprova a minha tese de que ele é um filme injustiçado. E provavelmente, se eu pudesse conversar com você que viu esse filme, eu ia perguntar, e a maioria ia dizer que não gostou do filme. Ele é um filme frustrante, né? E eu atribuo boa parte disso não ao diretor, não ao roteiro, não à história, não à execução. Para mim, Sinais é injustiçado porque ele foi mal vendido, sabe? Ele foi vendido como se fosse um tipo de Independence Day, uma invasão alienígena, que você de repente vai ver ali seres humanos e ETs brigando de fogo, capa, espada e por aí vai. E aí você vai ver o filme, é o filme de um pastor que perde a sua esposa num acidente de carro. Ela é atropelada numa estrada, ele tem filhos e ele começa a sofrer uma depressão, e enquanto ele sofre, o mundo começa a ser avisado de que haverá uma invasão alienígena. Esses ETs nunca aparecem assim brigando, você nunca vai ver uma invasão de uma nave espacial. Então, se você comprou o filme pelo trailer, você vai se frustrar, porque nunca vai acontecer a invasão alienígena. Não é um filme sobre invasão, é um filme sobre sinais. Então, o diretor sabia o que estava fazendo quando chama o filme de Sinais. E esses sinais aparecem, sinto muito se você não viu o filme ainda, já fazem quase 15 anos, então é spoiler, né? Já passou o seu prazo. Então, o filme é sobre os pequenos sinais que o pastor vai vendo na sua vida, que demonstravam de que estava para acontecer essa invasão alienígena. Eu sei que o argumento não é muito gospel, né? Mas é mais ou menos isso que é a história. São os pequenos sinais que ele desprezou, que anunciavam que estava para acontecer uma coisa muito grande na Terra e que envolvia essa invasão alienígena. E isso é desde um copo d'água que era eficiente contra os ETs, até, sabe aqueles sinais que aparecem nas plantações norte-americanas, aqueles círculos com traços, que de repente o cara acorda e está lá tudo mexido? Então é esse tipo de sinais aqui que ele via. Como vocês devem já imaginar, hoje pela manhã eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre sinais e frustrações, sobre sinais, expectativas e às vezes a falta de percepção que a gente tem para enxergar essas pequenas mensagens que a gente encontra todos os dias. Para isso a gente vai visitar um clássico, que é a história do profeta Elias, dessa vez contada lá no capítulo 19 de 1 Reis. Por favor, se você está com a sua Bíblia, pode abrir lá nesse texto. Nós vamos ler parte a parte. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor fala conosco hoje,
Te pedimos que o Teu Espírito nos ilumine para entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e aquilo que pode nos tornar mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Sê conosco, Pai, em nome do Teu Filho. Amém. Provavelmente você já ouviu falar de Elias alguma vez na vida. Se você não ouviu na escola bíblica, se você tem televisão aberta, você viu na Record pelo menos, que está passando agora a história de Jezabel, que eu sei. E Elias é um dos profetas mais falados, mais queridos do Antigo Testamento, e ele surge de uma maneira muito peculiar no livro de 1 Reis, que é um livro também muito interessante, que mostra como o reino de Israel vai se distanciando cada vez mais, gradativamente, daquilo que ele foi chamado para ser. Lembra que Israel foi chamado por Deus para ser testemunha para as outras nações, para que os outros povos, ao olharem para Israel, identificassem um povo que servia ao Deus vivo e que fazia parte desse processo de restauração, de redenção de toda a criação que havia se perdido por causa do pecado. Esse povo começa a se distanciar de Deus, aquele reino que era um reino único se divide, e aí o reino do norte começa a degringolar mais rápido do que o reino do sul. O reino do norte se chama Israel, o reino do sul Judá, e é no reino do norte que surge esse rei chamado Acabe, que traz tempos muito soturnos para esse reino. Ele surge como sendo um rei que se casa com uma mulher que era conhecida por adorar outros deuses, ou melhor, o deus Baal. E ele traz Jezabel para o seu reino, e juntos eles fazem uma espécie de desmoronamento de toda a religião e de toda a espiritualidade que havia em Israel. Lembra que até então, em Israel, a religião que se praticava era o culto ao Deus de Israel. Isso era quase inerente ao fato de ser israelita. E aí chega Jezabel, e ali aliada ao seu esposo Acabe, e faz uma verdadeira reforma, onde ela substitui o culto oficial daquele reino pelo culto a Baal. Então, aquele povo que havia sido chamado para ser testemunha para as nações do culto ao Deus de Israel, de repente agora estava tomado pelo culto ao Deus Baal. E isso se institucionalizou, a coisa ficou séria, isso foi se entranhando naquela sociedade, na vida daquelas pessoas, e cada vez mais esse povo estava distante de Deus e distante daquilo que foi chamado para ser por Deus. E aqui você vê que a coisa vai ficando pior e pior e pior, até que de repente, nesse livro de 1 Reis, você vê surgir o personagem de Elias. Seu nome quer dizer meu Deus é Jeová. É um nome forte, é um nome que diz muita coisa. A grande maioria dos personagens bíblicos surgem na história com um certo tipo de preparo, sabe? Não, era filho de fulano, irmão de Beltrano, e foi pai de Cicrano, e por aí vai. Só que Elias surge de repente, a coisa está ruim, aí de repente chega um homem que Deus levanta e diz, olha, esse homem vai aí, e o texto anuncia, e Elias apareceu e procurou Acabe e Jezabel e disse para eles, deu ruim. Era praticamente essa a mensagem que Elias trazia para Acabe e Jezabel e consequentemente para todo o reino de Israel. Olha, deu ruim, o que vocês estão fazendo não está legal, Deus vai tomar providências, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. E a forma que Deus usa para que o povo entenda que tem coisa errada nessa história é o fato de que Elias anuncia que por 3 anos não vai cair chuva do céu. Agora, imagine você que hoje, que é um tempo em que nós não somos uma sociedade basicamente agrícola, nós precisamos, é lógico, da agricultura, ela tem o seu papel na nossa economia, mas a gente conseguiria fazer algumas coisas aí por 3 anos para se virar sem chuva. Imagine numa sociedade basicamente agrícola, você receber a notícia de que não choverá por 3 anos. Imagina que você é o gestor desse reino, é o rei, e você agora sabe que vai enfrentar dificuldades severas pelos próximos 3 anos. E além da promessa vem o cumprimento, realmente não chove por 3 anos. E Elias sai dali sob a ordem de Deus, e ele sai lembrando ao povo, vocês devem decidir a quem vocês vão seguir. Acontece que Elias foge,
Elias passa 3 anos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esses 3 anos que ele passa fugido, mas aí ele está lá fora e ele recebe a ordem de Deus: volta, agora é hora de você voltar, tem coisa para você fazer lá com Jezabel e com Acabe. E ele volta, ele diz: olha, Deus disse que vai voltar a chover, e eu vou aqui demonstrar que vocês estão servindo ao Deus que não existe, que é um Deus errado, e vocês precisam decidir a quem vocês servem. E é aqui nesse momento que acontece aquela história que a gente conhece também, sabe, que ele chama todos os profetas de Baal, junta todo mundo ali no Monte Horebe, né? E aí diz: olha, aqui tem dois novilhos, vamos fazer aqui uma oferta de holocausto, só tem uma regra: não pode usar fósforo, certo? Você tem que orar para o seu Deus e vai cair fogo do céu. E aí ele permite que os profetas de Baal façam aquilo primeiro, e é como se eles estivessem gritando para o nada, e eles falam para o céu e nada acontece, e eles se flagelam e nada acontece, nada faz aquele fogo se acender. E aí Elias, que tinha requintes de crueldade, né? Olha, ok, agora é minha vez, agora eu vou pegar esse novilho aqui que vocês escolheram para mim, cava aí um buraco ao redor, coloca água, façam o que quiser, e vamos deixar o mais difícil possível. E aí a turma faz isso, deixa a coisa assim bem viável para ele. E aí Elias, que sabia muito bem a quem servia, vai e ora: Deus de Israel, de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Senhor disse que ia mandar fogo do céu, manda. E aí de repente aquele povo que passou o dia esperando os profetas de Baal fazerem algum milagre, são surpreendidos com aquela coluna de fogo que desce, acende e consome o holocausto. Acabe estava lá e viu tudo, volta para casa: Jezabel, o negócio está sério. Elias acabou com todo mundo, passamos vergonha, mulher. E agora? Calma, Acabe, pois amanhã, se a essa hora eu não fizer pior com Elias do que o que ele fez com meus profetas, eu não me chamo Jezabel. Os deuses podem fazer comigo o que quiserem. É nesse momento que a gente chega lá no versículo 1 do capítulo 19. Até aqui eu estava só trazendo a história para onde estava, resumindo, lógico. E aí lá no capítulo 19 a gente vai ver um momento da história desse profeta que a gente não espera na vida de um profeta que passou e viveu tudo aquilo que Elias havia vivido com Deus. Você vê o texto no versículo 3 dizer que ele temeu pela sua vida, pegou o rumo ao deserto, caminhou 40 dias e 40 noites, deixou seu secretário particular numa cidade em Judá, andou mais um dia inteiro, foi para debaixo de uma árvore chamada zimbro e pediu para morrer. Tá bom, Deus, já deu, não quero mais. Foi para debaixo dessa árvore. É muito comum que a gente ache que pessoas que viveram experiências extraordinárias como a que Elias vivia não estejam suscetíveis aos problemas e às crises que a gente, que é feito de carne e osso e pecado, que ora e não cai fogo do céu para consumir nada, que tem que acender a churrasqueira com muito trabalho. A gente acha que essas pessoas que viveram aquilo que esse homem viveu não podem passar por crises como a crise que ele passou. Só que Elias havia realmente experimentado tudo isso, mas era um homem constituído das mesmas matérias-primas ou da mesma matéria-prima que eu e que você: carne, osso e pecado. E algumas circunstâncias, por conta da sua constituição, o levaram a esse momento em que ele se coloca debaixo dessa árvore e diz: ó Deus, já deu, pode me levar, para mim não vale a pena. E às vezes a gente tem a tentação de achar que o que aconteceu aqui com Elias é que ele estava com medo de morrer. E aí a gente precisa dissecar um pouco o que é que estava acontecendo para tentar entender o que é que realmente era o problema desse homem. Você acha que alguém que surge do nada numa história e é movido a dizer ao rei, que era conhecido por ser gente ruim: olha, vai parar de chover, ele vai e ele enfrenta o rei e a sua esposa, ele foge por ordem de Deus, mas ele volta e diz: olha, agora eu vou humilhar todo o seu esquema religioso, tudo que você montou aqui de religião, eu vou humilhar agora, porque eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu. Você acha que esse homem
estava realmente pedindo para morrer somente porque estava com medo de cair nas mãos de Acabe e de Jezabel? De jeito nenhum. A crise de Elias passa pela aparente ineficiência da sua mensagem. Prossiga comigo um pouco aí no texto, só para a gente entender o que é que se passa aqui. No versículo 5, depois que ele ora e ele fala que ele pede que Deus o leve, aqui o texto conta que ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levante e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Deus vai, cuida dele, a gente vai voltar já nesse cuidado que Deus tem dele ali debaixo do zimbro, e ele continua andando, ele entra numa caverna, e Deus vai até o encontro de Elias numa caverna, e pergunta: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Por que é que você está dentro dessa caverna? E Elias, muito sentido, fala: olha Deus, vou ser sincero, eu prego faz pelo menos 4 anos, e sabe o que é que eu escuto? Nada. Sabe quando você faz uma pergunta e a sala de aula não tem resposta? Era esse o ministério de Elias. Decidam a quem vocês vão servir. Cri, cri, cri. Ninguém se interessava em assumir uma opinião, uma atitude ou uma postura. Então, Deus, como eu tenho pregado e ninguém escuta, eu acho que minha vida não tem valido a pena, não vale a pena pregar, porque eu tento aqui manter a minha vida íntegra, eu tento ser correto, eu tento ser honesto, eu mantenho as minhas obrigações religiosas, eu sou espiritual, eu oro, eu leio a Bíblia, eu falo certo, eu confronto as autoridades, mas eu não estou vendo aqui o resultado do meu trabalho, eu estou sozinho. A verdade, Deus, é que eu estou sozinho. Então, se eu estou fazendo tanto e nada está acontecendo, e eu estou sozinho, é porque tem alguma coisa errada. Então, é melhor acabar logo com isso. Então, por favor, o Senhor pode me levar, já deu, para mim não tem mais solução, eu quero sair dessa, vamos partir para outra, escolhe outro. A crise que Elias vive é uma crise de fracasso, é a sensação de que tudo aquilo que ele está envolvido não tem resultado. Se para uma mente antiga, como a mente do profeta Elias, o fracasso doía, imagina para mim e para você que nascemos aqui do final do século 20 para o começo do século 21, onde fomos treinados e formatados para sermos pragmáticos. A gente só deve se envolver em coisas que deem resultados. Se os resultados não estão acontecendo, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Então eu vou revisitar esse processo, vou corrigir aquilo que tiver errado e vou anular aquilo que não dá resultado. E aí eu retomo esse processo e eu espero resultados. E aí eu tenho uma vida toda pautada por resultados. E aí eu tenho uma vida em que sucesso e fracasso tem a ver com aquilo que eu tenho como ROI, sabe? É o retorno sobre investimento. Então, se eu tenho resultados, ok, minha vida vale a pena. Se eu não tenho resultados, a minha vida está fracassada, eu preciso rever alguma coisa. É hora talvez de ir para debaixo de um zimbro e ok, Deus, perdi. Não tem mais o que fazer aqui. Imagina que para a gente isso é ainda mais pesado do que era para alguém da geração do profeta Elias, que não tinha ainda esse sistemazinho formatado na cabeça para funcionar. Então, quando a gente fala de uma crise como a desse profeta, é uma crise que me atinge. É uma crise que eu tenho certeza que atinge
também você. E é uma crise que atinge qualquer ser humano, por mais coisas extraordinárias que você tenha visto na sua vida. E sabe por quê? Porque aí a gente chega num segundo ponto dessa história. Porque nem só de coisas extraordinárias sobrevive o ser humano. O extraordinário acontece. Pode acontecer agora. Se Deus quiser aqui fazer uma outra coluna de fogo, Ele faz. Depende só dele. Mas o que acontece todos os dias é o ordinário. São as coisas do cotidiano, as coisas pequenas da vida, sabe? É isso que sustenta a gente e que pode nos ajudar a passar pelas árvores zimbros que a gente encontra pela vida, aqueles momentos que a gente não quer desistir, sabe? Deus me leva que já deu. São as coisas do dia a dia. E aqui a resposta de Deus a essa crise é bem interessante. Primeiro, vamos voltar um pouco que a gente já leu aqui, lá no versículo 5, né? Veja que ele dorme debaixo desse zimbro, e eis que vem um anjo. Elias, já deu, Elias, levanta, come, lava o rosto, vem cá. Elias vai, levanta, come, ok, agora vai e dorme. Ele dorme, aí levanta de novo, agora tem pão cozido na pedra, tem aqui brasa, botija de água, come. Ele levanta, come e bebe. E aí Deus dá uma espécie de tempo para ele entender as coisas, se recuperar. E aí esse processo de recuperação precisa de sono, descanso, comida. Sabe aquela base da pirâmide de Maslow? Ela é ali suprida por Deus para que Elias tenha condições de entender o que está acontecendo. Eu penso que na cabeça de Elias tinha aqui todo um sistema de pensamento que podia deixar ele mais em pânico ainda. Por quê? Porque alguns anos antes, há 3 anos antes, lembra que ele fez aquela história da oração para não cair mais chuva? Então, só que Deus mandou ali ele fugir. Então era uma fuga orientada por Deus. Ele foge, ele passa esse tempo todo sendo mantido ali por Deus de maneiras milagrosas. Então ele vai para a casa daquela viúva lá em Sarepta, que eu acho que muita gente aqui já ouviu falar, lembra disso? Era uma casa tempos de fome, lógico, só tinha azeite e farinha, e milagrosamente aquilo não acaba, todo dia se renova. O filho dessa mulher morre, ele ora, esse filho ressuscita. Então ele sabe, ok, eu estou vendo tudo isso acontecer porque eu estou cumprindo aqui as ordens de Deus, estou sendo um filho obediente, então é natural que Deus sempre venha me suprir aqui, porque eu estou sendo obediente. Então é muito fácil passar pelo vale da sombra da morte, sabendo que o Senhor é meu pastor, não vai me abandonar, porque eu sou uma boa ovelhinha. Só que nesse momento aqui, debaixo dessa árvore, dentro dessa caverna, Elias era agora o filho rebelde. Ele tinha a consciência de que não era a mesma fuga que tinha acontecido 3 anos antes. Ele estava muito mais parecido, só para a gente entender e alcançar, com Jonas na baleia. Quem lembra por que Jonas foi parar dentro da barriga da baleia? Desobediência. Então era consequência da sua desobediência. A gente tem a tendência de achar que porque estamos colhendo as consequências das nossas más decisões, Deus nos desamparou, ou Deus não está mais interessado em manifestar a sua graça sobre nós. Mas lembra de novo de Jonas. Ele ficou dentro da barriga daquela baleia, ou do grande peixe, para ser mais exato, né? Ele ficou lá para sempre? Não. Deus persegue Jonas na barriga daquele peixe, fala com aquele homem se quebranta, Deus o livra e Deus realiza o seu propósito na vida de Jonas, apesar de Jonas e apesar das consequências dos erros de Jonas. Então aqui a gente vê um profeta quebrado, pedindo para morrer, e o que é que Deus faz? Se aproxima por meio desse anjo. Elias, ok, lava o rosto, pinteia o cabelo, come aqui um pouco, tem pão cozido aqui nessa pedra, artesanal, tem aqui água, está fresca, toma um pouco, depois a gente conversa, descansa, dorme um pouquinho. Deus não abandona o profeta, apesar do erro do profeta.
Deus não abandona os seus filhos nem suas filhas, apesar dos erros dos seus filhos e das suas filhas. A graça que Deus manifesta sobre nós não depende do nosso desempenho, porque ai de nós se dependesse do nosso desempenho. Ai de mim se eu fosse pontuar para poder receber graça de Deus. Eu lembro que quando eu estava no seminário, meu seminário tinha uma coisa bem peculiar. Tínhamos deméritos, sabe? Ninguém ganhava mérito, você só tinha demérito. Então você começava o ano com 50 méritos, era seu banco de méritos, e cada falta que você cometia tinha um número equivalente de deméritos que você perdia. Então, se você zerasse, você era expulso do curso. Tá? Era rígido assim, era a palavra da vida. E eu já tive amigos que fizeram o curso em Nova York, que foram expulsos um dia antes da formatura. E não era nada absurdo, era assim: dormiu em sala de aula, 2 deméritos. Esqueceu de passar a camisa, 4 deméritos. Eles passavam lá nos Estados Unidos, né, um algodão na barba que não podia ter, 5 deméritos, e por aí vai. E aí meu amigo foi expulso. Ai de nós se o sistema de Deus fosse esse de deméritos, porque a gente podia ter milhões, que estava sempre na pior, estava sempre em débito. Deus ensina para Elias sobre graça quando ele está ali na pior, debaixo daquela árvore. Eu não vou desamparar você, Elias. Eu sei que esse é um momento de fraqueza, mas está aqui o pão que você precisa. Opa, fui eu não. Tudo bem, era só dizer o tempo, JR. Não precisava disso. Eu estou acabando. Então, obrigado, meu irmão. Falta o pão na pedra. Obrigado. Irmão, agora. Voltando aqui. Então, Deus usa esse momento difícil que a gente passa para nos ensinar sobre graça e desconstruir essa lógica de performance que a gente tem. Ele não nos desampara quando a gente fracassa. A lógica de Deus não é a lógica do mercado. Tá? Então, isso é importante você anotar para a sua vida, como é importante para que eu anote para a minha vida. A lógica de Deus não é lógica de mercado. O que a gente chama de fracasso é a oportunidade de aprender sobre graça. E esse homem que havia visto sinais extraordinários de Deus, agora aprendia com Deus o que significava ser alguém alcançado pela graça no dia a dia e nas coisas comezinhas. E Deus é o melhor professor que você pode conhecer na vida e faz esse processo de maneira extraordinária, apesar de ordinária, com o profeta Elias. E aí veja o que acontece na caverna. Essa parte eu tenho certeza que você lembra. Elias responde, né? Não, Deus, eu sou muito crente e o povo não é, e eu estou sozinho. E aí no versículo 11 a história continua. Disse-lhes Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo, suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. E saindo, se pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que é que você faz aí, Elias? E Elias respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ok, Elias, agora você vai ver, vai para a caverna. Elias, acostumado a ver Deus escrevendo em neon no céu, e ele vai, e aí vem um furacão. É agora, deixa eu ouvir. É agora que Deus fala. Deus não fala.
E aí o chão começa a tremer, agora vai sair daqui. Deus não fala. Fogo, fogo eu conheço, ele falou faz poucos dias, eu vi, agora ele fala nesse fogo. Vem fogo e Deus não fala. Elias cansado, entra de volta na caverna, vamos ver o que é que Deus está querendo me ensinar. E aí vem aquela brisa, que talvez desse todo dia, na mesma hora, naquela caverna. Aquela brisa suave, que a Bíblia chama de cicio, tranquilo, rotineiro, cotidiano. Mas naquele dia ele viu que aquela brisa tinha algo diferente a ensinar. Naquele dia ele viu que era naquela brisa que Deus estava para se manifestar para ele. Elias era um homem que estava acostumado a ver Deus em grandes explosões. Sabe aqueles cultos que a gente chora, chora, chora? Deus hoje falou, viu? Lapada. Era essa a rotina desse homem de Deus. Mas Deus queria que agora ele aprendesse que era nos detalhes que estavam os sinais. Às vezes era na paz de um dia tranquilo, às vezes era no silêncio, às vezes era na ausência de sinais extraordinários que Deus manifestava a sua graça. E aqui Deus chega para Elias e repete a pergunta como se fosse uma segunda chance. O que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo dentro dessa caverna? O que é que causa a sua crise? Qual é a real motivação de tudo aquilo que está vivendo aí? E Elias, meio como alguém que não quer voltar atrás no que falou, repete o texto igualzinho, mas eu gosto de imaginar a cena, e eu acho que ele não falou com a mesma convicção, sabe? Ele deve ter dito, assim, eu sou gospel, eu sou crente, mas o povo não é, eu prego Deus dos Deus, você só sabe como é que é, né? E eu estou sozinho. Ele repete o mesmo texto, mas sem a mesma convicção. Deus, na simplicidade da brisa, aproxima-se de Elias e, na simplicidade da vida real, apresenta para esse homem a certeza e a convicção de que ele nunca o deixou, nem nunca o desamparará e que ele nunca esteve só. Veja que Deus não dá uma resposta que a gente chama hoje de lacradora, né? Todo mundo que usa Twitter sabe o que é lacrar. Mas Deus não vai dar para ele um revide, uma exortação clássica. O que Deus faz é apresentar fatos. Ok, Elias, então arruma a mala aí de volta, se organiza, se ajeita, porque a tua cara está péssima, vai entrar assim lá, vai dar ruim, então se arruma, pega a estrada para Damasco, porque quando você chegar lá, você vai ver algumas coisas que você não está vendo. Primeiro, tem um rei que você vai ungir ali para a Síria, tem outro rei que você vai ungir aqui para Israel, e tem um profeta que já está sendo preparado para o teu lugar, o nome dele é Eliseu. E tem mais, queridinho, se você achava que estava sozinho, tem 7.000 que nunca dobraram os joelhos diante de Baal. Você percebe, Elias, que a sua crise toda aconteceu aqui e aqui? Você percebe que o tempo inteiro ao seu redor eu estive dando sinais do jeito que a brisa falou com você? Nas menores coisas da vida, você tinha gente ao seu redor. Você tinha pessoas com quem você podia contar. Da mesma forma que eu nunca deixei faltar nada para você nas coisas extraordinárias, da mesma forma que eu sou o Deus que me manifestei no furacão, no terremoto e no fogo, eu sou o Deus que cuida de você quando os dias são somente dias de brisa. Nunca te deixei, nunca te desamparei, você nunca esteve sozinho, você entrou aí nesse buraco dessa caverna porque você acreditou nas mentiras que você mesmo contou para si mesmo. Às vezes a gente entra em cavernas bem parecidas com a de Elias, e tem dia que Deus quer tirar a gente da caverna, demonstrando que está com a gente nas pequenas coisas. É na brisa do vento, e comigo funciona muito ir para a beira da praia, eu sou louco pelo mar, então tem dia que Deus me diz, olha, eu estou com você porque eu te dei essa água toda aí e esse vento na sua cara. Às vezes são nas pessoas que a gente sabe que Deus colocou na nossa vida, a companheira para a sua vida, o companheiro para a sua vida, os filhos que são bênçãos,
os amigos que nunca se afastaram, os amigos que nunca desistiram da gente, a provisão das pequenas coisas, os dias que eu não passei fome, a boa mesa, o vinho que alegra o coração com os amigos a essa mesa, o passeio numa praça, a segurança do meu lar, aquilo que me aquece, aquilo que me refresca. Todos esses são sinais de que Deus nunca nos desamparou, nem nunca irá nos desamparar, que a sua graça nos persegue. Talvez para sair da caverna hoje você só precisa enxergar a realidade. Quem é o Azael à sua volta? Quem é o Jeú? Quem são os 7.000 que não dobraram os joelhos? O que é que Deus está falando com você no cicio do vento? Não é no trovão, é no silêncio e no cotidiano, na rotina e nas coisas comezinhas. Que Deus nos ajude a vivenciar a sua graça e que a gente saiba responder: o que é que você faz aí, Elias? Deus nos abençoe.